Shalom a todos, sem mais demoras, vamos à terceira janela, a janela da liberdade. Vamos lá? Nos tempos em que o povo de Israel era escravizado no Egito, durante o governo do faraó, não havia janelas nos lugares onde os escravos viviam. Essa ausência física de janela é também um símbolo espiritual profundo. O cativeiro tira a visão, sufoca a esperança e impede o acesso à luz. Tem um texto aqui para você ler, Êxodo 1, 13 e 14, ok? Na escravidão não se tem direção nem revelação. O escravo vive olhando para o chão, sem perspectiva de céu aberto, sem janelas. Não entra luz, não há visão do futuro. Assim estavam os filhos de Israel, oprimidos e cegos espiritualmente. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo. Vem um outro texto agora em Êxodo 3, 7 e 8. Leia aí, tá? A ausência da janela na escuridão aponta para um povo sem acesso à revelação. Mas Deus desceu para libertar. Quando o céu se move, as portas se abrem e as janelas se formam. E mesmo que não houvesse janelas físicas, Deus começou a abrir caminhos sobrenaturais. Vamos lá agora ler o texto em Êxodo 14, 21. Leia aí na sua casa. Deus não apenas abriu o mar, ele abriu a primeira grande janela da liberdade para Israel. Onde não havia janelas, Deus abriu o impossível. A libertação é um tema recorrente em toda a Bíblia. O nosso Deus é um Deus que liberta. Salmo 146, 7, João 8:36 e 2 Coríntios 3:17. Leia aí que Deus vai falar tremendamente no seu coração. Assim como no Egito, muitos hoje vivem cativeiros espirituais, prisões emocionais, vícios, pecados ocultos e feridas na alma. E nesses lugares de prisão também não há janelas. A opressão rouba a luz, silencia a fé e seca os sonhos. Mas Deus, mais uma vez, se levanta para libertar. Isaías 61, 1, ok? A janela da liberdade é aberta por aquele que venceu o cativeiro. Jesus, o nosso libertador, abriu o caminho definitivo com sua morte e ressurreição. Colossenses 1, 13. A liberdade que vem de Deus não é parcial, é plena. Deus não tirou o povo do Egito para que continuasse com a mentalidade de escravos. Por isso, o deserto foi necessário para ensinar, moldar e renovar. Deuteronômio 8, 2. A janela da liberdade não é apenas uma saída do Egito, é uma entrada para Canaã. Deus te liberta para te levar a um lugar melhor. Mas a verdadeira liberdade exige responsabilidade, exige renovação de mente. Romanos 6, 22. A liberdade que Cristo nos dá não é para voltarmos ao pecado, mas para vivermos uma vida santa com propósito. Ele nos chama para sermos verdadeiramente livres. Gálatas 5, 1. O povo de Israel perdeu sua liberdade porque pecou. Foi o pecado que o levou à escravidão. Lembre-se, foi José quem desceu ao Egito e depois disso sua família foi acolhida ali por causa da fome. No início estavam em honra e provisão, mas com o tempo, ao se distanciarem de Deus, perderam sua posição. Êxodo 1, 7 e 9, tá? Eles cresceram tanto que Faraó se sentiu ameaçado e os escravizou. O inimigo teme o nosso crescimento. Ele sabe que quando crescermos, nos tornaremos livres. Por isso, ele tenta nos manter aprisionados,
presos no medo, na ignorância, no pecado, nos traumas e na religiosidade. Mas Deus quer nos dar liberdade para crescer na oração, crescer no conhecimento da palavra, crescer no relacionamento familiar, crescer nas finanças e crescer na fé. O diabo teme o seu crescimento, porque crescimento é sinal de vida e liberdade. E nós cremos no que já foi declarado nesse capítulo, João 8:32, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conclusão: a janela da liberdade é uma janela de transição do cativeiro para a promessa, da escuridão para a luz, da opressão para a santidade. Nesse tempo, você recebe o sopro de Deus que abre os mares, rompe as cadeias e te faz enxergar o céu de novo. Que se abra sobre nós, sobre mim, sobre você, a janela da liberdade e que você nunca mais viva como escravo daquilo que Jesus já venceu por você. Salmo 118:5. E assim a gente finaliza a terceira janela. Que você seja livre, que tudo aquilo que está te aprisionando, você possa ser livre, que essa janela seja aberta nesse dia chamado hoje, 30 de março de 2026. E fica ligado, amanhã vamos para a quarta janela, a janela da promessa. Eu te aguardo aqui e que o Senhor enche o seu coração de fogo, de esperança, de fé, de ousadia. E não perca por nada. Amanhã estaremos aqui no mesmo canal. Que o Senhor te abençoe. Um beijo.